Nos últimos dias você deve ter visto que o governo americano taxou o Brasil em 25%. E você deve ter visto em várias notícias que o Brasil passa a ser um dos países mais taxados do mundo, atrás talvez apenas da China. O que ninguém está falando por aí é que esse tipo de política tarifária não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a política brasileira, mas sim com a própria política americana. E essas tarifas vão impactar muito mais no bolso do americano do que no nosso bolso aqui no Brasil. Fica comigo nesse vídeo para te mostrar como e por que isso vai acontecer. Olá a todos, meu nome é Marcos Miller, eu sou economista-chefe da Ascenda Wealth e também sou idealizador aqui do canal EconoPapers. Aqui a gente vai analisar economia, finanças, investimento, enfim, todo tipo de assunto correlacionado que eu acho interessante, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho das tarifas que o Trump impôs ao Brasil e vamos dar uma analisada no porquê ele fez isso, né? E quais são os impactos disso lá para os Estados Unidos e também aqui para o Brasil, que eu já te adianto, não é tão grande, tá? Então, vamos começar aqui olhando para as nossas notícias, e a gente tem uma série de notícias aqui que fala sobre isso, né? Novo tarifaço, né? A alíquota de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil entra em vigor. No G1 aqui também a gente tem tarifaço dos Estados Unidos, né? Taxa adicional, importante aqui frisar o adicional, de 25% passa a valer nesta quarta, tá? Então é para hoje, tá? Hoje, dia 22 aqui de julho de 2026, é quando começa a vigorar essa tarifa que foi anunciada semana passada. Exame aqui também falando sobre isso, né? Novas tarifas dos Estados Unidos em 25% entram em vigor, tá? É interessante primeira coisa que para a gente falar aqui, pessoal, é que essas tarifas não são 25% para todos os produtos do Brasil de uma vez só, flat, né? Fixas. Não, elas são tarifas para uma cesta de produto específico, tá? Vários produtos ficam de fora de tarifação e mesmo assim o Brasil ele tem várias tarifas diferentes já em relação ao governo americano, tá? Vou mostrar aqui na tela daqui a pouco, mas é importante entender que essas tarifas são adicionais a qualquer outra tarifa que a gente tem. Então, se a gente tem algum produto que tem 5%, por exemplo, ele passa a ter uma tarifa adicional de 25%, vai para 30%. Tá? Então, um produto que tenha 10% vai para 35%, assim por diante. Tá? Então, é uma tarifa adicional, como a G1 mostrou até, inclusive, de 25% em cima de alguns produtos. Quais desses produtos? Bom, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver quais deles. Tá? Preparei uma artezinha aqui para nós olharmos isso. E para começar, tá? O Brasil ele tem um mosaico de tarifas, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Tá? O Brasil ele tem um mosaico de tarifas onde 46% dos produtos brasileiros não tem tarifa nenhuma, tá? 46% não tem tarifa nenhuma. 25% eles estão sobre aquelas tarifas globais ali de 10%, tá? Não tem, aqui os 46% é sobre taxa, tá, pessoal? Não quer dizer que não tem nenhuma tarifa, tá isento. Apesar de que tem vários produtos que estão isentos de tarifas, tá? 25% estão naquela tarifa global de 10% que o Trump anunciou, né, no início do mandato. Vocês podem lembrar daquele vídeo que ele aparece com um cartaz com um monte de países com as tarifas de 10%, alguns de 20% e tal. E 29% estão sob tarifas da seção 232 lá, enfim, das políticas de tarifas americanas. Essa seção são produtos de estratégia nacional, como ferro, por exemplo, alumínio, enfim. Eu sei exatamente todos os produtos que estão aqui dentro, mas eu sei que é uma seção que trata de produtos que estão sob uma proteção estratégica nacional, tá? E quais são essas isenções, esses sobretaxados, tá? Tem mais, tá? Eu peguei aqui os principais, tá, pessoal? A gente tem aí os isentos, o café, suco de laranja, carne, celulose e petróleo. E os sobretaxados, tá? De novo, tem mais que esses, né? Esses não são os únicos, mas esses que vão tomar o 25%, né? Etanol, calçado, máquina agrícola, açúcar e papel. Basicamente, pessoal, o que a gente está falando aqui é que basicamente o que a gente está falando aqui é que os Estados Unidos eles estão isentando aqueles produtos que eles não têm em escala, são produtos que eles raramente produzem, tá? Eles consomem bastante, eles importam bastante da gente, tá?
e eles estão sobretaxando aqueles produtos que eles têm produção dentro de casa, tá? O que, que vai acontecer com isso, tá, pessoal? Vai acontecer que o preço, eu vou mostrar aqui um pouco melhor aqui, só para vocês compararem essas informações, mas isso vai fazer com que o preço desses produtos fique mais caro lá, tá? Porque a nossa qualidade, vou voltar aqui, a nossa qualidade nesses produtos aqui e também nesses sobretaxados aqui, pessoal, ela é superior à qualidade do produto americano com um preço mais competitivo, tá? Então a gente produz calçados praticamente da mesma qualidade que os calçados americanos, né? São produzidos lá dentro, porém com um preço muito mais competitivo. Máquina agrícola, mesma coisa. Açúcar, papel, etanol, tudo isso da mesma forma, tá? Então, isso vai fazer com que os produtos, esses produtos que foram sobretaxados, eles acabem ficando mais caros lá nos Estados Unidos, tá? E tem alguns estudos, que eu vou mostrar aqui mais adiante, que mostram que essa taxa das tarifas não vai ser paga pelos exportadores, tá? Ou seja, a gente que exporta não vai ter problema com isso, quem vai ter que pagar isso vai ser o consumidor final, tá? Vou mostrar isso mais adiante, tá? Mas olha só, pessoal, pesca aqui comigo essa informação, tá? Aqui a gente tem exportações do Brasil para os Estados Unidos, tá? Ou seja, as importações dos Estados Unidos em referente a nós, tá? Isso é 2024, tá? É um dado já um pouco antigo, mas ele não é, a nossa economia não é tão dinâmica para isso aqui ficar mudando toda hora, tá? E aqui a gente tem exportações dos Estados Unidos para o Brasil, ou seja, são as importações brasileiras, o que a gente compra e o que a gente vende. Tá? Então, primeiro quadro é o que a gente vende, segundo é o que a gente compra. Percebe, gente? Petróleo, olha lá. Ó, etanol, tá? Isentos, petróleo. Por quê? São produtos que eles compram bastante da gente, tá? Café, eles compram bastante da gente. Olha lá, café, isento. O suco de laranja está aqui dentro, tá? Suco de frutas, né? Suco de laranja, eles consomem muito, tá? Que mais aqui? Carne, tá? Vocês podem ver que é esse. Sei que aqui o mouse atrapalha um pouquinho, mas vocês podem ver que é esse carinha rosa aqui, ó. Todo esse quadradinho rosa aqui, relevante, tá? E o que que eles proibiram, né? Máquinas agrícolas, açúcar, papel, calçado, tá? Se vocês olharem aqui também são relevantes aqui dentro. Ou seja, o que que eu estou dizendo, tá? Justamente aquilo que eu falei antes, tá? Eles protegeram um pouco a indústria nacional de alguns setores, e aqueles setores que eles importam muito da gente, ali você viu, né? Café, quase 2 bilhões de dólares que eles tomam da gente, eles pegam da gente, né? Que eles compram da gente. Então o consumidor americano consome muito o nosso café. Se eles taxarem o café que eles não produzem, eles vão ter um impacto lá que vai ser um pouco mais visível, digamos assim, no orçamento das famílias, né? Em relação, por exemplo, aos. Vou mostrar aqui de novo. Em relação, por exemplo, a esses aqui, existe um impacto nas famílias, ele é menor, tá? Só que tem uma coisa interessante, tá? Eu quero trazer esse livro aqui para vocês que se chama A Lógica de Movimentos Coletivos, basicamente, tá? Ações coletivas. O que que esse livro quer dizer, pessoal? Esse livro narra uma questão que é a seguinte, né? O autor desse livro, o Mancur Olson, ele se fez uma pergunta, né? Por que que por vezes parece que grupos de pessoas têm mais poder que outras, tá? E ele foi testar isso, tá? E ele acabou descobrindo, tá nesse livro, toda a lógica dele e a pesquisa dele, que grupos bem organizados têm mais força que grupos desorganizados, mesmo quando esses grupos bem organizados são muito menores. Basicamente, né? Pequenos grupos muito bem organizados têm mais poder do que grandes grupos desorganizados. É basicamente isso que ele fala, tá? E o que que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, tá? Eu vou trazer de volta esse conceito, mas olha só. Então, guardem isso que eu vou trazer no final, tá? Aliado a isso, pessoal, a gente tem dois estudos já que são bem interessantes que eu achei aqui, que falam sobre os impactos das tarifas lá de 2018, 2019, lá, quando enfim, na primeira negociação de tarifas lá do governo Trump, tá?
A gente tem esse estudo aqui de 2018, que foi publicado em 2019, e esse estudo aqui de 2019, que foi publicado em 2020, tá? Então, esse paper aqui de 2020, ele é mais complexo, tem mais desdobramentos. Você pode ver o resumo dele aqui nesse site aqui do microeconomicsinsights.org, tá? Então a gente tem aqui os desdobramentos dele meio que resumidos, tá? Mas o paper completo está aqui. Todos os links vão estar aqui na descrição se vocês quiserem olhar, tá? Mas começando por esse aqui de 2019, o artigo anterior, ele basicamente comprova, né? Ele chega à conclusão que todas as tarifas elas são 100% repassadas para o consumidor, tá? Então as empresas não arcam, os exportadores, né, não arcam, ou seja, nós, o Brasil, que está sendo tarifado, né, não é a gente que arca com isso, tá? Porque também lembre, pessoal, não é o governo que está sendo tarifado, né? O governo não faz essas compras e vendas, tá? São empresas americanas que importam da gente, né? Porque eles têm um consumo lá, eles olham para o mercado, aqui está barato, vou comprar. E aí eles vão lá e importam daquele país. No nosso caso ali, por exemplo, suco de laranja, eles olham, pô, o suco é bom, qualidade boa, tem quantidade boa, o preço é bom, vou importar. Ficou mais caro. Com essa tarifa ficou mais caro para eles importarem isso, tá? Não quer dizer que a nossa exportação vai diminuir. Esse estudo olhou para isso e chegou nessa conclusão. Olha, inclusive não diminui as exportações lá do país afetado, digamos assim, pelas tarifas não diminuem, o que aumenta é o custo para o consumidor final, tá? Porque, obviamente, a empresa que importa isso, né, que importa lá o suco de laranja e vende para o supermercado, ela vai embutir no preço, o supermercado também, e o consumidor final toma isso, tá? Esse outro estudo foi mais além, pessoal. Ele também foi olhar um pouco para os impactos. Opa, não mostrei aqui, deixa eu mostrar. Esse outro estudo aqui que eu falei de 2020, ele foi um pouco mais além. Vou usar aqui a versão resumida. Tá? Ele também olha para os impactos de alguns desdobramentos disso, tá? E olha que interessante, pessoal. Desdobramento disso, só para eu pegar aqui nas minhas informações, tá? Desdobramentos disso são vários, tá? Primeiro, eles foram tentar mensurar isso, tá? Chegaram à conclusão aqui, nesse estudo aqui de 2020, tá? Que o repasse ele é completo, assim como a conclusão do artigo de 2019, e que, inclusive, não é muito relevante o custo final para o governo, tá? Tem um custo de 0,04 do PIB, tá? Tem um custo líquido ali, um custo final de 0,04% do PIB, tá? Eles fizeram ali as contas e chegaram à conclusão de que, deixa eu pegar o número final aqui, ó. A perda líquida foi de apenas 7,2 bilhões de dólares, tá? Ou seja, 0,04% do PIB, tá? Mas como assim, né? Teve um custo, sim. Para onde foi o dinheiro, né? Basicamente, esse artigo mostra que esses recursos eles acabam saindo da renda das famílias, tá? Ou seja, as pessoas têm esse custo aumentado no seu orçamento, tá? Que inclusive eles fizeram aqui chegaram num número de estimativa de mais ou menos $600 por ano para todas as famílias, tá? Ou seja, é um custo bem diluído em muitas pessoas. Lembra dos grupos grandes desorganizados e grupos pequenos organizados, né? Tem um custo muito pequeno, talvez ali para algumas famílias seja impactante, mas é um custo que é muito diluído na sociedade inteira, tá? Mas beneficia dois grandes players aqui, tá? O primeiro deles é o governo, então vai uma arrecadação direta ali para os cofres do governo, tá? E também aumenta um pouco a renda daqueles empresários que foram protegidos. Então ele serve, de certa forma, para proteger um pouco da indústria nacional. Que são, pessoal, são grupos pequenos muito organizados, tá? Percebe que o Oslo falou lá, deixa eu até não ver se eu não errar o nome do cara, né? O que o Olson, desculpa, falou antes é justamente, deixa eu botar aqui o artigo de volta, que o Oslo falou antes, neste livro aqui, né? É justamente esse ponto, tá, pessoal?
percebe que, pô, ninguém vai se organizar e pegar um avião para Washington, fazer uma campanha nacional, se mobilizar, ligar para o senador, reclamar, fazer uma petição, porque o custo do orçamento do ano aumentou US$ 600, tá? Porém, aqueles setores, calçadista, todos aqueles que foram protegidos aqui, setor calçadista, setor de produção de máquina agrícola, setor açucareiro, de celulose, setor de etanol, todos eles são grupos pequenos e muito bem organizados. Tá? Quando eles começam a reclamar da competição que eles não conseguem vencer, o que acontece? Eles acabam ligando para o senador, pegando avião até Washington, reclamando, né? Eles se juntam, eles têm mais poder, eles têm mais recursos, eles se juntam para reclamar isso, tá? E aí, pessoal, o grande impacto é esse aqui, tá? Esse artigo aqui de 2020, ele foi além de tudo isso que a gente está falando e foi olhar assim, bom, aonde estão esses setores? Aonde estão esses setores? Aonde estão localizados esses setores que foram protegidos lá em 2020? E aí ele chega à conclusão, pessoal, que esses setores estão localizados naqueles estados pêndulo que ajudam a vencer as eleições, tá? Então, olha só que interessante, né, pessoal? Nós estamos falando aqui que as tarifas, elas alimentam o cofre do governo. O governo americano precisa de recursos, né? A gente já teve várias paradas ali, paralisações do governo por falta de verba, né? Por falta de definição de orçamento. Então, eles alimentam os cofres públicos, alimentam grandes empresários que são grupos organizados de regiões chaves para eleição. Então, assim, esses estudos mostram basicamente isso. Tá? Essas tarifas elas têm muito mais uma questão interna, né? Uma questão político-social interna dos Estados Unidos. Claro que ele pode aproveitar isso e dizer também, não, estou tentando ajudar, enfim, ajudar a democracia no Brasil, enfim, série de argumentos que eles podem tentar embutir, né? Inclusive nessa tarifação falaram de desmatamento, falaram de várias coisas, tá? que é claro o Brasil tem esses problemas, a gente deveria estar direcionando, endereçando esses problemas também, tá? Mas no final do dia, né? O que a gente percebe é basicamente isso, tá? A gente está alimentando o governo americano aqui preocupado em alimentar, né, o cofre público, ao mesmo tempo que repassa esse custo diluído para toda a sociedade e potencializa grupos pequenos e organizados que estão em estados-chave que podem ajudar no resultado das eleições. Tá? Basicamente isso, pessoal, que a gente consegue olhar aqui de forma mais macro, né, para isso que está acontecendo. Tá? No Brasil, inclusive, pessoal, até vou olhar aqui, vou mostrar aqui, o impacto assim é bem pouco relevante mesmo, tá? A gente está tendo, é claro que com perdão né, da generalização, tá? Existem setores aqui que vão ser bem afetados. O setor calçadista vai ter demissões, vai impactar sim, tá? Mas estou falando aqui de um aspecto mais macroeconômico do país, né? Enfim, olhando até para dados agregados, como por exemplo dado da Bolsa, tá? Lá, quando soltaram isso, acho que foi dia 17, tá? 16 ou 17, não lembro. Mas a gente teve aqui uma bolsa no dia 15, tá? Antes do anúncio. Ela chegou a subir, tá? Ela abriu aqui mais ou menos na casa dos uns 171 mil pontos. Ela subiu até 174 mil pontos e terminou o dia caindo, né? A 170 mil pontos. Caiu no dia seguinte, tá? Eu não me lembro agora se foi dia 16 ou 17 o anúncio das tarifas, tá? Mas caiu com certeza no dia do anúncio, porque ou foi 16 ou foi 17. No dia 17, ele até abriu aqui em 169, subiu para 171 de novo, mas terminou caindo em 167. Caiu de novo, né, no dia seguinte, dia 18, mas desde então ela vem subindo e estamos aqui num nível de bolsa hoje, dia 22/7, que é maior, tá, do que o dia do anúncio, lá, seja ele dia 15, dia 16 ou dia 17. Então a gente teve aqui uma alta líquida da bolsa mesmo com essa taxação dos 25%, tá, pessoal?
justamente porque não tem um impacto muito grande nessas grandes empresas que são basicamente o grande motor econômico do Brasil, né? Vale, Petrobras, Gerdau, enfim, todas essas bancos, né? Não tem nada a ver com banco essas tarifas, né? Inclusive, se tivesse, não faria diferença, porque inclusive eles citam o Pix como uma vantagem competitiva desleal, né? Mas os nossos bancos são majoritariamente domésticos, tá? O mercado doméstico, Itaú não é forte nos Estados Unidos para isso impactar, tá? Por exemplo, né? Itaú, Santander, enfim. Alguns setores ficaram de fora, como vocês viram ali, petróleo, né? Ficou de fora dessa tarifação e alguns específicos foram afetados. E aí a gente tem que dar, enfim, dar uma atenção a esses setores específicos, tá? Mas no agregado a gente não tem tanto impacto assim, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Apesar de um pouco mais rápida do que o geral, deu aí 20 minutos. É isso, tá, pessoal? Tchau, tchau.